Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. Meus amigos, há alguns vídeos atrás a gente falou a respeito da pregação antropocêntrica, no sentido de uma pregação moralista, tá certo? Uma pregação na qual nós temos deveres e obrigações a cumprir, ou seja, o pregador, ele vai ali e exorta as pessoas, olha, vocês devem fazer isso e aquilo, tá certo? Só que o grande problema dessa pregação é que toda a condição para mudança de vida, ela reside no ser humano. Ela confia no braço do ser humano e não está depositada em Deus. Não está depositada na graça divina que transforma o nosso coração e nos faz, né, a obedecer, nos faz obedecer, nos leva a uma vida segundo a vontade de Deus. A gente falou a respeito disso no vídeo passado, eu vou deixar aqui no card para você acessar depois, caso você não tenha visto esse vídeo. O assunto que eu quero tratar com vocês aqui hoje é a outra faceta dessa pregação antropocêntrica, tá? Que é a pregação sentimentalista. As duas pregações são antropocêntricas, ou seja, o ser humano ele está no centro e Deus é colocado de lado. Só que uma visa as formas, uma visa você fazer, você ir lá e se obrigar a fazer aquilo. E a outra coloca você no centro das afeições de Deus, tá certo? A pregação sentimentalista, ela também é uma pregação antropocêntrica, mas é o outro lado da pregação antropocêntrica. E qual que é o problema da pregação sentimentalista? Ou seja, o pregador, quando ele prega, ele não deve, né, se conectar com o coração das pessoas, ele não deve transparecer emoções, ele não deve, de alguma maneira, realmente fazer com que as pessoas sintam a mensagem que está sendo transmitida. Qual que é o problema da pregação sentimentalista? O problema da pregação sentimentalista, assim como o problema da pregação moralista, é que ela coloca o ser humano no centro das afeições de Deus, tá certo? Então, Deus te ama, Deus quer o seu melhor, você é o centro das afeições de Deus, Deus tem um carinho especial por você, e isso faz com que as pessoas se elevem, tá certo? Só que essa elevação que elas têm, muitas vezes não é baseada na palavra de Deus e nas promessas de Deus, mas ela é baseada no sentimento que a pessoa está tendo. Então, a pregação, ela já é sentimentalista. A pessoa já está num ambiente que visa trabalhar as emoções, tá certo? Geralmente um ambiente mais escuro. A música tocando de fundo enquanto o pregador fala, geralmente é uma música também que vai trabalhar nas emoções. Ou os louvores que vão ser entoados antes e depois, são louvores que vão tocar mais as emoções. E com isso você acaba manipulando os sentimentos da pessoa para ela receber aquela mensagem. É lógico que a pessoa vai se sentir querida, vai se sentir amada, muitas vezes vai se emocionar, ela vai chorar, mas se a pessoa não tiver o seu relacionamento pautado pelas promessas de Deus, que estão na palavra de Deus, o relacionamento dela com Deus vai depender dos seus sentimentos. Então, vamos dar um exemplo aqui. O dia que ela se sentir bem, o dia que ela estiver feliz, que estiver tudo certo na vida dela, então ela vai ter um bom relacionamento com Deus. Ah, Deus me ama, Deus cuida de mim, Deus me abençoa, Deus me protege, está tudo certo. No dia em que ela não se sentir tão bem, se ela se sentir um pouco mais triste, mais chateada ou depressiva, então o relacionamento com Deus vai ficar abalado. Então, Deus não gosta de mim, Deus não me ama, eu fiz alguma coisa de errado, Deus, por que que está acontecendo comigo? Então, o relacionamento com Deus fica abalado, tá certo? Por quê? Porque o relacionamento dela com Deus depende o quê? Dos seus sentimentos. E aí, quando ela se sentir mal, o que que ela vai fazer? Ela vai correr de novo para uma pregação sentimentalista, na qual levante a autoestima dela, na qual coloque ela de novo no centro das afeições de Deus. Tá bom? Então, como que a gente evita tanto ir para uma pregação antropocêntrica de caráter moralista, no qual você deve fazer coisas para viver uma vida em harmonia com a vontade de Deus, e como que a gente sai também dessa questão da pregação antropocêntrica sentimentalista, na qual você é a razão de Deus existir, tá bom? Como que a gente foge desses pontos? E aí tem aqui um testemunho do J.I. Packer, falando a respeito do Martin Lloyd Jones. Ele diz o seguinte, é assim que ele descreve a pregação de Martin Lloyd Jones. Ele sabia que a forma de Deus chegar ao coração era através da mente. Olha que coisa interessante.
Ele sabia que a maneira de Deus chegar ao coração das pessoas, ou seja, a vontade das pessoas, o sentimento das pessoas, era através da mente. Insistia que a primeira coisa que o evangelho faz ao homem é fazer o pensar. E ele pregava de forma que fazia as pessoas pensarem. E desta forma entenderem a verdade. E neste processo, eles se apegavam à vontade de Deus para elas. Então a primeira coisa que Martin Lloyd Jones fazia é o quê? Fazer as pessoas pensar. Depois que as pessoas começavam a pensar, elas iam entender a vontade de Deus para a vida delas. Tá certo? E quando elas entendiam a vontade de Deus para a vida delas, elas se harmonizavam então com a vontade de Deus. Ou seja, ela não se harmoniza com a vontade de Deus por obrigação, sem antes refletir, entender, né, que aquilo realmente de fato é o melhor para a vida dela. E ele também não vai fazer a vontade de Deus simplesmente, porque eu sou a peça mais preciosa para Deus. Não é movido nem pelo sentimento e nem pela obrigação, mas é movido através da razão, da emoção e da vontade. Ou seja, ele dizia aqui que Martin Lloyd Jones, né, ele queria que a sua congregação, ela soubesse de algo, sentisse algo e fizesse algo. Então, saber, sentir e fazer. Geralmente a gente pula a etapa do saber. A gente vai direto para o sentir ou então para o fazer. Esse que é o problema das pregações antropocêntricas, tanto a moralista quanto a sentimentalista. A gente quer apenas que as pessoas sintam, ou a gente quer apenas que as pessoas façam, mas não levamos as pessoas a pensar, a refletir, que esse é o ponto inicial, tá certo? Muitas pregações querem fazer as pessoas sentirem primeiro, trabalha nas emoções das pessoas, ou então querem ir direto à vontade das pessoas. Faça isso, faça aquilo, mas sem instruir a mente das pessoas. O porquê de fazer essas coisas, o porquê de levar uma vida dessa maneira. Em Romanos 12, o apóstolo diz claramente que se quisermos experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, precisamos ter a mente o quê? Transformada. E olha que coisa fantástica essa. Porque lá em Romanos 12, a gente vai ver que Paulo, antes, né, ele vai fazer uma exposição completa ali da justificação pela fé, da condição decaída do ser humano, e que unicamente, né, nós podemos ter a salvação pela fé em Cristo. E no capítulo 12, onde ele vai falar a respeito dessa transformação da mente, né, ele vai falar do culto racional. Ou seja, o nosso culto ele precisa ser o quê? Racional. Tá certo? Racional. Ele precisa tocar primeiramente. Porque se ele não tocar a mente primeiro, o nosso relacionamento com Deus, ou ele vai ser de obrigação, ou ele vai ser de emoção. Ele precisa ser o quê? Racional. Isso não descarta as emoções, né? Isso não descarta também as obrigações. Mas tanto para sentir quanto para fazer, nós precisamos entender o porquê. E é lá em Romanos 12, Paulo ele vai falar o quê? Seja o vosso culto racional. E ele vai falar, se a gente quiser experimentar quão boa, né, e perfeita é a vontade de Deus para a nossa vida, a nossa mente ela precisa ser o quê? Transformada. E olha que coisa impressionante. Se você continuar no capítulo 12, você vai ver que aí Paulo ele começa a tratar dos deveres comportamentais, vamos dizer assim, tá certo? Então, como que a gente deve tratar com as autoridades, como que a gente deve se relacionar uns com os outros. Ou seja, para você ter um correto comportamento, para você ter uma correta vida segundo a vontade de Deus, e fazer essas questões que ele está colocando após o capítulo 12, primeiramente, qual que é o ponto inicial? A sua mente ela precisa ser o quê? Transformada. E essa transformação só pode ser realizada através de uma união com Cristo, de aceitação de Cristo como Salvador e permitir que Ele habite na nossa vida. Então, para a nossa pregação não cair no erro da pregação moralista ou sentimentalista, a gente precisa primeiro tocar a mente das pessoas, fazer elas saberem, tá bom? Depois, fazer elas também sentirem e fazerem. Então, saber, sentir e fazer. Somente uma mente transformada pelo poder do Evangelho, somente com uma mente transformada pelo poder do Evangelho, as pessoas vão sentir corretamente e vão agir corretamente. Se elas não forem informadas, e se essa informação não for o Evangelho de Cristo, elas não vão sentir corretamente e também não vão agir corretamente. Então a gente percebe aqui que, de fato, essa pregação que Martin Lloyd Jones ele realizava, primeiro comunicando a mente das pessoas, depois aos sentimentos e levando elas à ação, é algo bíblico. A gente pode comprovar isso até mesmo aqui nessa carta de Romanos, né, no capítulo 12,
quando Paulo ele fala que nós precisamos ter uma mente transformada para poder viver em harmonia com a vontade de Deus. Tá bom, meus amigos? Isso, voltando aqui, não descarta que a nossa pregação precisa tocar sim o sentimento das pessoas, mas ela não pode só tocar o sentimento das pessoas. Ela precisa tocar também a mente, levar as pessoas a refletir, a raciocinar. Eu me lembro de uma ocasião em que um pregador, ele foi levar uma mensagem e antes dele entrar no púlpito, ele chegou assim para mim e disse: "Olha, determinado momento você prepara aquela musiquinha para tocar o coração das pessoas". E aí eu falei para ele: "Meu irmão, o culto precisa ser racional, racional". E aí ele disse para mim, não querendo dar o braço a torcer, ele voltou para mim: "É, racional e emocional. Se tiver os dois, vai ser bom". Eu falei assim: "Não, com certeza. Se tiver os dois, eles vão ser bons. Mas o ideal é sempre a gente instruir a mente das pessoas, também tocar o coração delas, para que elas possam levar uma vida em harmonia com a palavra de Deus". E você, meu amigo, o que que você acha? O que que você acha a respeito da pregação moralista, da pregação sentimental, tá bom? A gente também não pode cair na pregação unicamente racional, que é só para instruir a mente, é só informação. A gente já falou também a respeito disso aqui, quando a gente tratou do tema da pregação expositiva. Eu vou deixar também aqui um link para você. Mas o trabalho da pregação é esse, tá certo? É por isso que a gente mais do que nunca precisa da unção do Espírito Santo. Não apenas para informar as pessoas, mas também para tocar o coração delas. Muitas vezes a gente pode levar essa questão da pregação racional em um âmbito em que ela precisa seguir algumas etapas para que ela seja uma pregação perfeita, tá certo? E não é isso que nós queremos. Ninguém pode pregar perfeitamente. Nós temos sim ferramentas que nos ajudam na exposição. E quanto melhor nós utilizarmos essas ferramentas, melhor nós iremos comunicar a palavra de Deus. Mas somente a unção do Espírito Santo pode fazer um mensageiro fraco, uma mensagem fraca, ter o poder necessário para transformar vidas. Meu amigo, continue pregando. Deus achou por bem salvar os que creem através da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.